Estranho no Lago, um filme que eu assisti recentemente que estou fascinado, então bora pra resenha. Um filme que choca, trazendo nudes e cenas de sexo explícitas, mas ao mesmo tempo te faz refletir sobre a profundidade, questões sobre o comportamento e a existência da comunidade LGBT, em foco os gays. É um filme de Alan Giraldi, se passa na França e mistura erotismo, suspense e uma atmosfera que é quase minimalista para discutir questões de desejo, perigo e vulnerabilidade humana diante da paixão. O longa utiliza o lago como único cenário do filme. Esse ambiente funciona como uma metáfora. O lago é ao mesmo tempo refúgio e armadilha, um lugar onde os personagens buscam prazer e liberdade, mas também onde a morte espreita. Em resumo, a trama gira em torno do Frank, que é o personagem principal, que se apaixona pelo Miguel. Essa relação coloca em evidência como o desejo pode cegar, expor e colocar em risco quem se entrega sem limites. Até que ponto vale seguir o impulso do desejo quando há sinais claros de ameaça? Assim, como sendo uma pessoa gay, eu posso falar muito bem sobre isso, até por vivências de amigos meus, situações que a gente mesmo se coloca. É muito mais profundo do que você simplesmente julgar. Quando eu vi o filme, eu também fiquei nesse lugar de, tipo assim, como o personagem principal estava aceitando se relacionar com um cara que ele sabia, ele tinha visto uma cena, que eu não vou dar spoiler, grotesca, e você fica assim, como? Como assim ele tá aceitando isso, sabe? Tipo, é muito surreal. Só que quando você termina o filme, eu fiquei com essa sensação de... eu sabia que o filme eu tava falando sobre várias coisas que às vezes eu acho que eu não tinha pego ali naquele exato momento, sabe? Você, de primeiro momento, você assiste o filme como uma obra cinematográfica normal, você vai pelo enredo, mas ele traz elementos no filme que tem muito mais profundidade, quer dizer muito mais do que só aquela cena está dizendo, entende? Então, essa cena, por exemplo, dessa relação entre o Frank e o Michael, enfim, coloca em xeque como a comunidade gay, né, se expõe a certas situações extremamente perigosas, insalubres, por sexo ou por questões de paixão, como, por exemplo, encontros no Grindr, que você vai de madrugada à noite na casa de alguém que você nem conhece, que pode ser um psicopata só por sexo, enfim. Isso é uma das questões, né, que o filme também aborda. Claro que existem muitas camadas dentro disso, não é? Poucos personagens falam abertamente sobre o que vem, mesmo diante de algo suspeito. Esse silêncio reflete tanto uma cultura de segredo em ambientes homoeróticos marginalizados, quanto a apatia diante do perigo. O filme mostra cenas de sexo de maneira naturalista, quase documental, sem corte ou censura. Esse realismo aproxima o espectador da intimidade dos personagens, mas ao lado desse erotismo está sempre a sombra da violência. Vamos falar agora sobre a fotografia do filme, que é um intuito desse vídeo, não é mesmo? Não só falar sobre os conceitos que esse filme traz, mas a fotografia também é feita de forma magistral. E a fotografia do filme é assinada pela fotógrafa Claire Maton. O filme usa somente luz natural, quase toda a iluminação da própria natureza. O sol, o reflexo da água, sombras da floresta. Isso cria uma sensação de realismo cru, como se o espectador estivesse no lago junto com os personagens. Essa naturalidade também aumenta a tensão, e a fotógrafa traz isso de forma brilhantemente. Você vai ver quando você for assistir o filme, ou se você já assistiu, comenta aqui embaixo inclusive, o filme realmente se passa somente nessa praia de nudismo, né? Acredito que seja uma praia de nudismo, num lago, né? E ele aborda a praia, enfim, o lago ali na beirada, a floresta que tem ao redor do lago. O filme inteiro se passa ali. E ele vai, como a fotografia, como as cenas são muito claras, como o filme faz para abordar a passagem de tempo, né? Como o filme se passa em tempo inteiro ali, e não é um dia único que acontece tudo no filme, que tem muitos filmes que utilizam também dessa narrativa, né? Não é o caso desse filme, ele se passa só ali, mas ele passa-se vários dias. E como é que isso é contado? Muito com a ajuda da fotografia, que fazem cortes de amanhecer a anoitecer. Isso ajuda a pessoa a entender que um dia foi se passado ali, com a chegada das pessoas à praia e a partida das pessoas da praia. Isso também ajuda o entendimento das pessoas que mais um dia se foi passado, e nos diálogos, claramente, que algumas vezes é abordado sobre essa questão de tempo. Mas a fotografia nesse filme em questão ajuda muito sobre essa narrativa. A câmera usa enquadramentos fixos e repetidos para mostrar personagens chegando, nadando e se encontrando. Essa repetição transmite
a rotina e o ritual daquelas pessoas naquele local. Maton transforma o lago em algo quase vivo. A superfície da água reflete calma e esconde profundidade, mistério e morte. E as cenas de sexo foram filmadas de forma direta, sem glamorização. Eu soube, pelo que eu li e pesquisei, que as cenas de sexo explícitas, né, que dão close nas partes dos atores, não eram os atores em si, eram modelos, dubladores não, dublês que fizeram essas cenas, pelo que eu entendi, mas algumas cenas de sexo não, de nudismo, que aparecem os atores pelados, aí sim, né, no caso eram eles mesmos. Só as cenas de sexo que quando tem um close do pênis, enfim, dos atores, que realmente não eram os atores ali fazendo, pelo que eu entendi, pelo que eu pesquisei. Mas isso aí, enfim, é só uma curiosidade. A fotografia não busca idealizar, mas mostrar corpos reais em contato com a natureza. Essa opção reforça o caráter naturalista e a honestidade do filme sobre o desejo. A fotografia não só embeleza a cena, mas é a parte ativa da narrativa, colocando o espectador dentro da mesma tensão vivida por Frank. A fascinação pelo prazer e o medo constante do que pode vir junto com ele. E você, tá curioso para ver esse filme? Eu particularmente amei. Se eu não me engano, eu vi esse filme no Prime Video ou no Max, não lembro qual foi agora dos dois. Foi um desses dois que eu achei esse filme. É um filme de 2013, se eu não me engano, também. É um filme antigo já, né? Que só foi colocado, acho, no catálogo agora desses streams. Acho que vale super a pena assistir, principalmente se você é uma fotografia, amante de filmes e da cultura e abordagens sobre a comunidade LGBTQIAPN+, vale super a pena. Se você já viu, comenta aqui embaixo, ou se não, se está curioso, o que você espera desse filme. Eu quero saber a opinião de vocês também, de algumas cenas do filme, que eu tive uma interpretação, eu vi que outros youtubers também, outros comentaristas tiveram uma outra perspectiva sobre a cena, sobre o filme, e eu quero saber de vocês aqui embaixo, comenta aqui pra mim. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo para quem gosta também de filmes sobre a comunidade LGBTQIAPN+, e até o próximo.